Estimativa da qualidade de artigos de wikis utilizando Multiview. A ideia desse trabalho é continuar o trabalho feito por mim no meu mestrado. No meu mestrado eu estimei a qualidade de artigos da Wikipedia. Eu pegava uma série de atributos da Wikipedia para representar o artigo e tentava estimar a qualidade desses artigos baseados em classes de qualidade que o usuário me atribuía e em determinados critérios. Aí o que eu estou fazendo nesse trabalho atual é utilizar a combinação de visões. O que acontece? Esses atributos que eu utilizei no meu trabalho, no meu mestrado, conseguiam ser separados em visões, cada uma independente uma da outra. E nisso também eu utilizei não só a Wikipedia, eu utilizei também a Muppets e a Star Wars. A Wikipedia ela tem uma avaliação manual de artigos fitodáticos até stubs, são artigos que são avaliados com critérios de qualidade, tipo de estações, etc. A Muppets ela é avaliada de 5 a 1 estrelas, né? O usuário vai lá e clica nas estrelas, não é tão criterioso igual a Wikipedia. Star Wars Label é a Star Wars usando uma avaliação manual bem parecida da Wikipedia, que também tem votação. E a Star Wars Stars é a mesma base da Star Wars, só que usando o tipo de avaliação da Muppets, de 5 a 1 estrelas. Bom, a metodologia de avaliação, a gente teve o objetivo nessa avaliação comparar esses métodos de combinação de visão. As classes foram transformadas em uma escala de qualidade de 0 a 5. No caso da Star Wars Stars foi de 0 a 3. A gente utilizou o erro quadrático médio para avaliar o desempenho entre as visões, e o intervalo de confiança dessa média do erro quadrado foi de 95% em cima das conclusões que a gente tirou. A gente utilizou a avaliação cruzada de 10 partições e o baseline foi justamente o SVR usando todas as features sem dividir em visões. Inicialmente vou mostrar uma análise comparativa das views, mostrando o potencial do Multiview. Depois eu vou mostrar também os resultados que eu tive e com a análise dos 3 métodos de combinação que eu implementei. O pooling é uma votação normal. A diferença, como é a regressão, eu tive que quando 2 views concordaram, quer dizer que uma view está mais próxima à outra, bem próxima à outra, e quando essas duas concordaram eu vejo eu vejo a média entre essa concordância, a ponderação das views, eu dou peso às views, e o meta-learning, na verdade, eu pego essas 3 visões e o resultado dessas 3 visões vão para outro classificador que tenta estimar qual que é a melhor combinação dessas visões para dar um resultado. O resultado por visão, isoladamente, comparado com todas as features, mostrou que o texto consegue ser empatado com todas as features e o grafo-visão são visões um pouco piores. Bom, primeiramente eu fiz o seletor ideal. O seletor ideal ele usa uma informação privilegiada que é justamente a classe real mesmo de cada artigo. Ele tenta procurar seleciona qual que é a view que mais aproxima da classe real. E aí ele pega essa view que mais aproxima da classe real e dá como resultado. Com esse seletor ideal, que é justamente uma coisa mais teórica, só para perceber se eu consigo realmente, usando a combinação melhor resultado, eu consegui um melhor resultado, que seria que a gente conseguiu uma redução de até 53% no caso da Wikipedia, em comparação com o SVR, que é a combinação de todos os features sem divisão por visões. Isso daí mostra um potencial da combinação de visões e mostra que a gente consegue melhorar o resultado do SVR usando combinação de visões. Outra análise que a gente fez foi ver quantas vezes uma determinada visão foi selecionada por classe. Nesse caso aqui foi na enciclopédia Muppets. A gente percebe e normalmente nas classes no extremo o histórico, nesse caso o histórico foi melhor, ele foi mais selecionado, e na classe de 3 estrelas foi o contrário, o grafo foi mais selecionado e as outras não. Então isso mostra uma certa diferenciação de como que a qualidade a seleção pode ser feita. Não é sempre uma view que prevalece. Bom,
O resultado das combinações dos métodos que eu implementei foi justamente esse. O SVR, foi o pooling que a votação conseguiu foi o único que foi pior estatisticamente, e no caso da Wikipedia, e os outros resultados acabaram sendo empatados com o resultado da SVR usando todas as features. Depois eu também tentei fazer o seguinte: pegar o seletor ideal e tentar aprender como seleciona uma view ideal. Nisso eu recebi, eu fiz uma classificação simples de dado o resultado de cada view, qual que seria a visão ideal para essa seleção. Aí eu fiz um classificador para isso. Nisso eu ganhava confiança de cada view, né? Essas confianças eu incluí no MetaLearning também, só que eu não consegui um melhor resultado do mesmo jeito, continuei empatado. Outra coisa que eu fiz também foi utilizar apenas os valores concordantes, e na verdade ele melhorou quando eu usava só os concordantes, só quando eu colocava os discordantes ele continuava empatado da mesma forma. Uma outra análise que eu fiz também, só para ver qual que foi a distribuição dos artigos, o erro dos artigos por classe. Eu percebi aqui, por exemplo, na Wikipedia, que grande parte dos artigos stubs e start class, os artigos de stub e start class, eles são mais fáceis de serem avaliados. Foi que artigos de rascunho são menores, são diferenciados muito pelo tamanho, então é fácil distinguir isso. Artigos de start class também conseguiram ser piores, e deu para perceber também uma diferença, que é muito mais difícil estimar a qualidade de classes de um nível mais alto de qualidade. Na Muppet, e as classes tipo a classe ruim, ou muito boa ou muito ruim, elas conseguiram um resultado muito ruim de artigos. Os artigos começaram a ter um erro, a partir de 20% dos artigos tiveram um erro maior do que 1.2 aproximadamente. O que acontece nessas amostras que tinham muitos artigos da classe 5, eu vi que eram 16% dos artigos que tinham um tamanho muito pequeno, um tamanho de 5 frases. De até 5 frases, 16% dos artigos. Aí o que eu decidi fazer? Eu removi isso da amostra. Essa remoção me fez com que o mean squared erro melhorasse significativamente, e eu consegui observar também uma melhoria tanto na classe 1 e tanto na classe 5. Isso daí também se continuou no Star Wars também. Bom, nas conclusões foi feita uma análise comparativa dos 3 métodos de comparação. Os métodos propostos das combinações de visão com 95% de confiança não conseguiu um desempenho melhor do que utilizando o SVR. O pooling conseguiu um resultado pior dos outros métodos de combinação. Mesmo assim, foi mostrado que há um grande potencial de combinar as views nessa tarefa, justamente mostrando aquela parte do seletor ideal. Classes mais rigorosamente avaliadas por humanos conseguem menor erro na estimativa da qualidade automática de qualidade, que é justamente se a gente for observar, a Wikipedia ela conseguiu um mean square erro sempre menor do que a Muppets e a Star Wars Stars. E justamente essas duas amostras, a Star Wars e a Wikipedia, elas têm uma avaliação mais rigorosa. Isso também não é igual a Muppets, que você tem 5 estrelas, e o artigo ele vai ser avaliado por estrelas sem o usuário ter conhecimento prévio de que representa um artigo de 5 estrelas. A avaliação é mais individual, você não tem critério. Isso piora a estimativa da qualidade, tanto a precisão desses artigos, tanto a estimativa da qualidade automática. Bom, como trabalhos futuros, a ideia seria implementar outros métodos de combinação para ver se conseguiria uma melhor performance, ainda analisar alguma forma de remover ruído das coleções e a criação de ferramentas para auxiliar no processo de classificação de qualidade de enciclopédias colaborativas, e estudar a influência desse fator em processo de busca.